o tema, né? 4 passos para realizar suas metas. E eu posso já perguntar de vocês, quem lembra qual foi a última vez que alcançou uma meta? E qual foi a meta que você alcançou? Você se lembra? Quem consegue se lembrar? Qual foi a última vez que realmente... Opa! Não é para botar aqui em dispensar. Você pode tentar outra opção também, que é a tela inteira, né? Porque às vezes ele dá uma bugada mesmo. Só que vai aparecer tudo que você tem aberto. Já consegui aqui. É porque é aquela questão da permissão, né? Eu acho que eu estava clicando em algo errado. Isso, agora sim, tá ótimo. Pronto. Ai, meu Deus, é isso aí, vivendo e aprendendo, ao vivo. Então, assim, 4 passos para realizar suas metas. Eu vi que já tinha gente lá respondendo lá no bate-papo, mas eu não consigo mais ver quando a gente está apresentando, né? Então, eu não sei como é que tem sido feito, né? Sei que também tem a questão do tempo, mas se pode participar, talvez, abrindo o microfone, eu não sei, né? Se você se lembra qual foi a última meta que você alcançou e qual foi ela. Aqui é somente a imagem da minha família, que a Juliana terminou de apresentar, casada com Altemar, mãe do Matheus, do Guilherme e dessa princesa Ana Raquel, 3 adolescentes lindos que são meu laboratório diário. Bom, então metas. Você tem metas? Você tem realmente colocado metas para a sua vida? Ou será que você é daquele tipo de pessoa que está como? Deixa a vida me levar? Porque nenhum problema de vez em quando a gente dizer assim, deixa a vida me levar. Não é essa a questão. A questão é quando a gente acha que tudo vai acontecer naturalmente. Que eu não coloco metas, eu não vou atrás das minhas metas, eu não defino alvos para a minha vida. E aí a gente se lembra que naturalmente mesmo, a maior parte das coisas que nascem num jardim é mato. Se a gente quer realmente flores, se a gente quer realmente frutos, se a gente quer algo que seja mais consistente, nós temos que pagar um preço, nós temos que trabalhar por aquilo. Então, essa ideia de achar que, eu não coloco metas e tudo vai dando certo, eu quero te perguntar, será que se talvez você colocasse metas, você não estaria hoje com resultados melhores? Você não estaria hoje em outro nível? Você não estaria hoje com conquistas maiores? Então, qual e quando foi a última meta que você alcançou? Juliana, como é que a gente tem... Qual é a forma que eu tenho para interagir? Porque se eu abrir aqui pelo celular, fica com aquela interferência, né? Pode ser pelas mensagens, pelo chat aqui do lado. Mas eu não consigo ver. Consegue, né? Então, quem quiser abrir o microfone para falar, não tem problema, não. Podem ir participando, eu gosto disso, tá? Eu só quero saber, sim ou não, quem é que... Você lembra qual foi a sua última meta? Você tem colocado metas para a sua vida? Sim, eu tenho. Ótimo, amo quando participam. E você tem próximas metas? Para quando vocês têm próximas metas? Por quê? Porque todas as vezes que a gente alcança uma meta, você pode perceber que a gente se sente mais capaz ainda de alcançar as próximas, não é verdade? Então, a próxima meta, ela sempre tem que estar sendo pensada e trabalhada. E hoje nós vamos entender o que é aqui 4 passos para você verdadeiramente alcançar as suas metas, ok? Vamos lá, então? Primeiro passo, sonhe. E aí talvez você esteja dizendo assim, meu Deus, começou com sonho, será que sonhos realmente são importantes? Eu queria algo mais prático. Calma, vamos entender por que eu coloquei aqui, primeiro passo, o sonho.
Porque sonhar é o primeiro passo, como aqui está sendo colocado, mas ele é muito importante. Você percebe pessoas que às vezes você conversa e você diz assim, o que você quer? O que você quer alcançar na vida? E a pessoa diz, não sei, não sei. Essas pessoas que vivem dizendo não sei, elas não estão sonhando, elas não estão planejando, elas não estão tendo uma visão positiva do futuro. Ter uma visão positiva do futuro, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque ela é construída. O normal, vamos dizer assim, o mais usual do nosso cérebro é ele manter o viés cognitivo negativo. Se você perceber, geralmente a nossa tendência é achar que algo vai dar errado, que não é muito bom ir por esse novo caminho, que tirando aí as pessoas que já são aventureiras de verdade, geralmente o nosso cérebro quer conduzir a gente pelo viés cognitivo negativo. Por quê? Porque ele quer nos proteger. Ele tem medo do novo, e isso, ok, é inclusive uma característica que nos fez trazer até aqui, né? Que nos fez sobreviver, em parte. E aí, hoje eu te digo, o quanto que você tem verdadeiramente sonhado, ou você tem se deixado levar por esse viés cognitivo negativo. Sonhar é um processo neurológico e é você que consegue construir isso de forma intencional. Sem sonhos, uma pessoa ou ela se torna amarga e pessimista, ou ela se torna um brincalhão que não leva nada a sério. Então, pode perceber, ou pessoas que são extremamente pessimistas e amargas, ou aquelas pessoas que levam tudo na brincadeira. São dois tipos de pessoas que não têm sonhos. E sonhar é importante por quê? Porque toda visão que eu tenho, ou seja, a visão vai estar na minha frente, toda visão positiva de futuro, ela vai começar a conduzir o quê? Os meus comportamentos, as minhas ações e as minhas decisões. Eu pergunto então para você, o quanto que o seu sonho, ele é forte e real dentro de você? O quanto que você tem conseguido sonhar, deixando de lado um pouco o quê? As suas condições. Porque sonhar baseado apenas na condição não é sonhar. O sonhar, ele é amplo, ele abre a tua perspectiva. O sonhar te ajuda, inclusive, a desenvolver a tua intuição, muito mais do que apenas a sensação, viver apenas pelo que é real e palpável. Então, quanto que isso, se você fosse dar uma nota hoje para a intensidade do teu sonho dentro de você, que nota você daria de 0 a 10? E eu te pergunto, como você olha para o seu futuro? Porque essa nota vai estar muito correlacionada com essa atitude que você tem hoje em relação ao seu futuro. Será que você olha para o seu futuro com coragem ou com vitimização? São duas atitudes completamente diferentes e que vão fazer a diferença no tamanho e na intensidade dos teus sonhos. O que é a coragem aqui? Primeiro, parece meio clichê, mas não é apenas só ausência de medo. Porque todo mundo tem um medo. Não é ter ausência de medo, é ir. É ter coragem, inclusive, para se expor, é ter coragem para falhar, porque os erros, eles são momentos de aprendizado, não é? Eles não são momentos de paralisação. Então, quem vive baseado no medo, medo de errar, medo de se expor, medo da crítica, medo de não conseguir, não consegue avançar, não consegue pensar nos seus sonhos, porque prefere ficar sem sonhar do que se arriscar. A coragem, ela vai te ajudar a quê? A ver exatamente quem você é. Como você está agora. Então, quem você é? Quais são os teus pontos mais fortes, que você sabe que você já tem naturalmente mais forte? E quais são os pontos que você quer desenvolver? Porque nós não somos feitos apenas de pontos fortes, mas nós também não somos só defeitos. E eu não gosto nem de olhar isso como defeito. Eu gosto de olhar e que os jovens olhem isso como pontos a desenvolver. Todos nós podemos desenvolver aquilo que dentro de nós é apenas uma sementinha. Então, coragem. Conseguir olhar para o seu futuro com coragem. Se você olha com coragem, você sai da vitimização.
Você sai da postura de achar que tudo é difícil só para você, que nada dá certo para você, que as coisas para os outros é mais fácil, mas para você tudo tem que ser difícil. Esse é um tipo de postura que suga a tua energia. E que, em vez de você dedicar forças para sonhar e para ir para os próximos passos, você fica com pensamentos pessimistas e de vitimização. Então, hoje a pergunta que eu deixo para você nesse primeiro ponto, qual é? O que é que você decide? Você decide olhar para o seu futuro com coragem ou com vitimização? Fala para mim. Juliana, não sei se eu estou indo muito rápido, se está tudo ok, me dá aí um feedback. Tá ótimo. Tá joia. Então vamos lá. Metas. Tá o quê? Já estou pensando nas minhas metas. Maravilha. Eu acho que teve mensagenzinha aí do chat, eu queria tanto estar acompanhando. Bom, então é isso. Por que sonhar é importante, então? Porque tudo começa aqui em um processo neurológico. E o sonho é, sim, uma visão de futuro que você tem de forma positiva, que você precisa ter uma atitude de coragem e não de vitimização. Bom, então, vamos para o segundo passo, porque é claro que apenas sonhar não leva ninguém a nada. É um primeiro passo muito importante? Mas não é tudo. É realmente só o primeiro passo. Segundo passo, então, delimite a sua visão. Como assim, Bia? Vamos pensar em algo. Se você tem um sonho, ele geralmente é muito amplo. Ele é muito, tá aqui muito, vamos dizer, no mundo das ideias. O que é que você precisa começar a fazer agora? Você precisa trazer um limite para o seu sonho. E todo limite, às vezes a gente olha limites como algo ruim, mas não é. Delimitar algo, limitar algo aqui é algo muito interessante. Vocês que trabalham, inclusive, com projetos, vocês sabem muito bem disso, não é? Os alunos, as pessoas chegam com um tema tão abrangente e você diz o quê? Nós precisamos que você delimite, nós precisamos que você traga o quê? Mais especificidade para esse tema tão amplo. E é isso que nós fazemos, então, depois desse primeiro passo de sonhar. O primeiro passo de sonhar me ajuda o quê? A abrir as minhas emoções positivas, a sonhar, a acreditar em um futuro diferente, move aqui muito com as minhas emoções. Mas agora eu vou começar a trazer o quê? Emoção junto com razão. Eu preciso delimitar a minha visão. Eu preciso transformar o meu sonho em uma fotografia. Então, é como se você parasse e pensasse o que agora? Ok, meu sonho é bem amplo, mas se eu conseguisse transformar ele em uma imagem, em uma fotografia, que eu desse um clique e eu dissesse, vou imprimir essa fotografia, qual seria essa fotografia que você extraiu agora do seu sonho? Isso é começar a delimitar sua visão. Colocar limites no sonho é começar a entender o que você realmente quer. O que é congruente com seus princípios e valores. Porque tem gente que sonha tão amplamente, mas não sabe verdadeiramente trazer para aqui agora o que é uma delimitação. E toda delimitação vai estar em linha com aquilo que de verdade você acredita, com aquilo que é princípio para a sua vida, com aquilo que é valoroso para a sua vida. Então, se você tem, por exemplo, como algo de grande valor o conhecimento, você pode talvez ter um sonho de ser um profissional que vai seguir uma carreira acadêmica, vamos supor. Não, você tem aqui como um grande valor a questão do altruísmo, vamos supor. Então, você quer seguir uma carreira onde você possa ajudar cada vez mais pessoas. Então, você precisa começar a compreender o quê? Quais são os princípios, quais são os valores que hoje estão dentro de você, que são os mais importantes para você. E, a partir daí, fazer o quê? Delimitar a sua visão. Tá fazendo sentido isso, gente, para vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui de trazer congruência com aquilo que para você é mais valoroso? Alguém quer falar algo?
Bom, ou está fazendo total sentido ou não está fazendo sentido nenhum, né? Me dá aí um feedback, Ju. Se tem alguma coisa aí no bate-papo. Professora, eu acabei de entrar, está com 2 minutos, e a senhora já transformou o meu dia e possivelmente a minha vida. Faz todo sentido para mim o que você está falando, só para deixar claro. Ai, que show, gratidão. Então vamos lá. Então, assim, a sua visão, se ela não estiver congruente com os seus valores, você não segue. Você talvez até siga, mas siga com muito peso, sem se sentir verdadeiramente uma pessoa realizada. Os valores, eles são importantes, nós precisamos conhecer quais são os nossos valores, porque eles são nossos motivadores, e motivadores mesmo, internos. Eu não preciso de situações externas. E aí, depois que a gente entende os nossos motivadores também, a gente segue para um próximo nível de maturidade, que talvez hoje não tenha tempo para a gente falar, é que nem sempre a gente precisa estar tão motivado assim. Que quando a gente tem uma visão, quando a gente tem mesmo algo delimitado e definido, eu vou mesmo sem motivação, e isso se chama garra. Mas, antes de tudo, para você entender, sair do sonho e chegar lá no final da meta, antes precisa ter a visão. E a visão precisa ser congruente com os seus valores, ok? Agora, nesse passo, existe uma pergunta muito importante para você entender melhor ainda esse passo. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui acha que querer é poder? Quem acha que querer é poder? Podem falar. Eu acredito que sim. Uhum. Quem mais acredita que sim, que querer é poder? Professora, eu acredito que querer é poder desde que você faça esse poder acontecer. Só querer não quer dizer muita coisa, entendeu? Mas se eu quero e eu vou e faço acontecer, eu faço por onde? Eu uso a parábola do bambu chinês. Então, eu entendo que querer é poder quando eu faço a coisa acontecer. Só o fato de eu pedir a Deus alguma coisa não quer dizer nada. Eu tenho que botar em ação o que eu pedi a Ele. Ok. Joia, muito interessante isso aí. Então, assim, vamos lá. Querer é poder, é como se o querer fosse só aquele primeiro passo lá do sonho. E é isso mesmo. Se eu não saio do sonho apenas, como que eu vou conquistar? Mas agora eu quero trazer mais especificidade e mais poder para essa pergunta, tá? Então, olha só, vê se isso faz sentido. A questão não é o que você quer, a questão é o que você mais quer. Então, assim, as mulheres que aí estão me ouvindo, ou os homens também, quem aí quer muito, queria muito, diz assim, eu quero muito ter uma barriga tanquinho. Quem queria ter barriga tanquinho? Me fala. Fala para mim, com sinceridade. Quem é aí que gostaria de ter uma barriga tanquinho? Eu quero. Eu também. Eu quero também. Eu quero também, eu aqui. Também quero. Então, eu pergunto para você, querer é poder? Você tem a barriga tanquinho? Não, eu tô quase. Eu ainda não, professora. Estou longe. Estou trabalhando com A minha é um tanque, professora. Não é tanquinho, é um tanque. Um tanque, né? Inteiro, né? Ok, então vamos lá. Vocês estão entendendo que querer não é poder nesse sentido? Porque todo mundo quer a barriga tanquinho. Mas qual é a questão? Se você quisesse verdadeiramente a barriga tanquinho, você iria dizer não para o docinho todo dia. Você ia dizer não para a preguiça de ir malhar. Você ia encontrar um tempo na sua agenda para fazer os exercícios necessários para ter uma barriga tanquinho. Então, a questão maior da nossa vida não é se querer é poder. É o que você mais quer. É o que você mais tem dedicado seu tempo e sua atenção. Então, o que você mais quer na sua vida? A barriga tanquinho ou docinho? A barriga tanquinho ou dormir até mais tarde e não ir para a academia cedo ou encontrar um tempo na sua agenda? O que você mais quer? Sucesso profissional ou fazer um curso sem ler realmente, sem estudar, sem se envolver? O que você realmente mais quer?
Porque sonho é muito fácil sonhar. Vamos lá, para quem já se despertou, né? Porque tem pessoas que precisam sair do marasmo. Então, assim, se você já se despertou para sonhar, sonhar é maravilhoso. Mas sonhar é apenas o primeiro passo, depois você delimita, e se você delimita, você tem que se perguntar todo dia, o que eu mais quero? Será que verdadeiramente eu estou comprometido? Será que eu estou comprometida com essa minha fotografia? Com essa minha visão que agora eu coloquei? O que eu mais quero? Será que eu quero muito mesmo um dia fazer um estágio na NASA? Ou eu quero muito ir para a balada todo fim de semana? O que você mais quer vai definir se você vai ou não alcançar o teu querer. Tá fazendo sentido isso para vocês? Essa pergunta é interessante ou não a gente se fazer todo dia? Me digam aí. Professora, eu não sei quanto aos demais, mas eu falei quanto à minha pessoa. Eu sou Anselmo da matemática. O que a senhora está falando, literalmente, bate exatamente com as minhas tomadas de decisões diárias. Só que muitas vezes eu não chego a fazer todas, entendeu? Mas o que você está falando aí, professora, meu Deus do céu, eu gostaria que a humanidade escutasse isso, com sinceridade. Não estou bajulando, não, é com sinceridade mesmo. Joia, mas é isso mesmo. Quanto mais a gente amplia, inclusive, essa nossa voz para essa geração, para os jovens, para os adolescentes, a gente vai estar fazendo que essa geração realmente sair desse estágio que hoje muitos ainda estão do mimimi, do vitimismo, para ter uma atitude de coragem e irem atrás dos seus sonhos. Porque é possível, dá trabalho, é isso que nós precisamos entender. Não é apenas querer, dá trabalho conquistar, mas é possível. Então, vamos lá. Terceiro passo, defina alvos. Então, olha, eu sonhei, eu estava aqui no mundo abrangente das ideias, ajudando as minhas emoções a acreditar, a ter fé, a ter esperança, que isso tudo é muito importante, sim, para a humanidade. Como seres humanos, nós precisamos dessas emoções positivas. Depois eu aprendi a trazer o quê? A delimitação do meu sonho, a trazer um limite e dizer assim, é isso que eu quero. E o terceiro passo é mais ainda racional, cognitivo e prático. É o quê? Defina os seus alvos. Defina as suas metas. E a gente usa aqui uma técnica que é a técnica SMART. Como assim? Vamos lá. Definir metas é o quê? É o momento de trazer ainda mais nitidez para aquilo que eu estava sonhando, para aquilo que eu delimitei, e agora eu vou escrever. É preciso ter esse trabalho de escrever, de pesquisar, de saber o que realmente eu quero, de saber se um estágio na NASA é possível, quando vai ter, qual é o prazo, qual a inscrição. Então, ali eu começo a fazer o quê? Eu começo a me movimentar e definir uma meta específica. É rabiscar, é dar à sua visão, que foi o passo anterior, uma estrutura mais racional. Então, é planejar. E o que acontece muitas vezes com pessoas que planejam, que até planejam, mas não alcançam? É porque elas planejam muitas vezes de forma errada, elas planejam pelo caminho contrário do que o cérebro trabalha. O cérebro trabalha de uma forma neurologicamente correta para ele. E a gente precisa aprender a trilhar esse caminho. Qual é esse caminho? O que é que faz sentido para o cérebro com relação a metas? Vamos lá? Primeiro, a meta, ela precisa ser específica. Pode perceber que tudo aquilo que você coloca de forma muito geral na sua vida, você depois se sente um improdutivo. É como se você não tivesse alcançado. Um aluno, por exemplo, que diz assim, eu vou à tarde tirar 2 horas para estudar matemática. Isso é algo muito específico. Por que muitas pessoas terminam as 2 horas, eles até ficaram ali, às vezes se distraíram com o celular e tal, ok? Mas, no final de tudo, eles se sentem como se não tivessem alcançado, como se não tivessem estudado o suficiente. Por quê? Porque eles não foram específicos. Quando eu estou trabalhando com adolescentes, eu atendo adolescentes no processo de coaching individual, eu digo para eles, o cronograma de vocês
a forma de estudar de vocês precisa ser específica. Não pode apenas colocar aqui, de 6 a 7, vou estudar a matéria tal. Precisa dizer o quê? O que vai fazer naquele momento. Então, se eu digo, tirar 2, fazer 20 questões de matemática, eu estou sendo específica. E ali, quando eu termino aquelas 2 horas, eu vou entender o quê? Se eu fiz ou não fiz. Se eu fiz 50%, se eu alcancei a meta toda, se eu cheguei perto, se eu fiz 90%. Tá entendendo? As metas, elas precisam ser específicas. Você colocar uma meta geral, eu quero ser feliz. O que é isso? O cérebro não sabe o que é. Muito geral, é muito abrangente. É preciso ser específico. É preciso dizer exatamente o que você quer alcançar. E aqui eu estou falando de metas a longo prazo, mas também de curtas, do nosso dia a dia, inclusive. De você dar intenção ao seu tempo. Então, primeiro passo neurologicamente correto para você definir metas é pensar para alcançar próximas metas. Segunda característica de uma meta neurologicamente correta é positiva. Então, lembra que eu falei que nós temos uma tendência a ter o viés cognitivo negativo. A gente precisa trabalhar com metas positivas, porque ninguém quer perder. Ninguém quer. Ele quer economia. E ele não vai trabalhar para se esforçar se ele sabe que algo ali ele vai perder. Por exemplo, muitas mulheres principalmente colocam como metas o quê? Ah, eu quero 20 quilos. Não, é muito, né? Vamos lá aqui. Vamos lá, eu quero perder essa palavra. Perder. Essa palavra, ela é positiva ou é negativa? O não vai se sentir motivado para dizer que ele ganhar. A gente quer ganhar algo. Porque a gente foge da dor, o natural é. Se algo me leva para uma meta, algo me leva para um perigo, eu me que nos traz dor, se aproxima daquilo que nos dá prazer. Então, o que é que eu preciso entender? Eu tenho o cérebro para o caminho de eu vou ter um prazer e não prazeres imediatos. E é aí onde está o segredo também. Pessoas que vivem apenas pelo prazer imediato, depois... Olá, Beatriz. Eu acho que está travando. Está travando um pouco o vídeo. Está cortando a sua fala. Será a internet? Vamos torcer aqui para melhorar, então. Vocês perderam, onde que não conseguiu compreender? Tá melhor? Me dá aí um feedback. Acho que desde quando você começou a falar da parte de perder, se a palavra era positiva ou negativa. Ok. Vamos lá, então. Oh, meu Deus, ajuda essa internet. Então, assim, o cérebro ele não quer perder. Ele não quer ir para a dor, ok? Que isso é bom, nos de perigos reais, de situações assim, também nos afasta, às vezes, de alcançar o que a gente... A questão é definir uma meta, você precisa trabalhar ela de forma positiva. Então, criar uma meta, escrever uma meta assim, eu quero perder 5 quilos, está simplesmente indo, se distanciando de alcançar essa meta, porque o teu cérebro não vai querer perder. O que seria transformar essa meta em algo positivo? Seria dizer assim, alcançar ou pesar 65 quilos. E aí você colocaria o quê? Qual é verdadeiramente a tua meta? A meta, ela precisa ser construída de forma específica, mas também positiva. Então, eu não quero... olha, não me deixe esquecer de levar esse livro. Geralmente você vai esquecer.
Agora, se você fala, olha, me lembra de levar esse livro, eu vou lembrar de levar o livro. Vocês estão entendendo a construção aqui, cognitiva, dessa comunicação? A comunicação positiva foca no que você quer, não no que você não quer, ok? Então, a meta, ela precisa ser específica, mas ela também precisa ser positiva, tá joia? Gente, a internet tá ok? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Agora tá bom. Pronto, então vamos lá. Terceira característica dessa meta para você realmente conseguir seguir avançando nas suas metas. É você definir uma meta que ela seja desafiadora. Como assim desafiadora? Essa pessoa que quer alcançar 65 quilos e hoje pesa 80, ela precisa diminuir aí quantos quilos? 15. Se ela colocar isso, eu vou pesar 65 quilos em 2 meses. Eu te pergunto, isso é possível? Isso é ok? De uma forma saudável? Isso é possível? Não, não é possível. E se for possível, não é saudável. Então, o que é que eu quero te dizer? A meta, ela precisa ser desafiadora, mas ela também precisa ser possível. Então, você vai analisar mesmo de forma racional, observar o quê? Eu quero a meta tal para tal tempo. Ela precisa ser desafiadora, ela tem que te tirar da zona de conforto, mas ela também precisa ser possível, ela não pode ser algo irreal, ela não pode ser algo inalcançável, porque ninguém trabalha por aquilo que é inalcançável, ok? Então, terceira característica das metas é ser desafiadora. Quarta característica, precisa estar no teu controle. Uma meta só é meta verdadeiramente se ela estiver no teu controle. Ela não pode depender dos outros em sua maior parte. Então, a meta, ela precisa estar no teu controle. É por isso que a gente não pode colocar meta para o outro. E nem pode envolver o outro em nossas metas. Ela precisa ter, pelo menos, mais de 90% de ações que vão depender de você e não do outro. Se não tiver no teu controle, você não tem como realizar ela, porque você não tem controle sobre o outro. Você não tem controle, inclusive, sobre os resultados das suas ações. A única coisa que você tem controle de verdade é sobre a sua ação. É sobre o que você vai fazer. É sobre aquilo que você se determina a fazer. Depois você observa o resultado e você pode ali fazer o que com esse resultado? Administrar, você pode ali criar novas estratégias, sem abrir mão da sua meta. Mas você tem que lembrar que uma meta, ela só é meta se ela estiver no seu controle. Você não pode querer sonhar algo, definir uma meta para o seu filho, para outra. É ele que precisa estar comprometido com a meta. É você que precisa estar comprometido com a meta. É claro que você pode ajudar alguém a construir uma meta, mas você não vai poder fazer por ele. Então, a meta, ela precisa estar o quê? No seu controle. É o meu controle que vai me fazer o quê? Alcançar minhas metas. Isso se chama autorresponsabilidade. E quinto ponto dessa meta. Essa meta precisa ser ecológica. Em que sentido eu uso esse termo aqui? Essa meta vai fazer bem a você e às pessoas que estão ao teu redor. Porque se a tua meta é uma meta que você vai conseguir construir algo, mas depois você vai ver tudo destruído na tua jornada, ela não vale a pena. Observa se as metas que você tem colocado são metas que te levam para uma realização de forma sistêmica. Não adianta querer alcançar uma meta e depois você ter problemas demais na sua saúde. Não adianta querer alcançar uma meta e depois você ver a sua família destruída. Não adianta você querer alcançar metas apenas profissionais ou financeiras e aqui depois você vê todos os seus relacionamentos destruídos. A sua saúde, todos os outros pilares que fazem parte da nossa vida. Então, é preciso pensar. Essa meta é ecológica, ela faz bem a mim e faz bem às pessoas ao meu redor, ok? E aí entra uma maturidade também de observar que existem metas, sim, elas vão requerer da gente um preço.
E, às vezes, a gente precisa abrir mão um pouco do tempo com a família, do tempo com os amigos, é claro. Mas se isso for de uma forma saudável, por um tempo determinado, tudo bem. Mas se for algo que vai te exigir demais a ponto de destruir esses outros pilares da sua vida, eu te digo, é bom você repensar. Repensar, inclusive, nesse prazo que você quer alcançar essas metas. Bom, até aqui, tudo ok? Tá fazendo sentido isso para vocês? Ficou claro essas 5 características do que é construir uma meta de forma neurologicamente correta? Quem pode me dar um feedback? Sim, sim, ficou bem claro. Joia. Então... Estão falando aqui no chat. Estão compartilhando aí, né? Joia. Isso. Então, vamos lá, para o nosso 4º e último passo. Relembrando aqui, você sonha, você delimita a sua visão, você define metas da forma neurologicamente correta, e 4º passo qual é, gente? Não podia ser outro. É preciso agir. Sem ação, sem pagar o preço, é impossível realizar suas metas. É impossível alcançar algo se você não agir. Eu pergunto, alguém aprende a nadar vendo vídeo na TV? Não. Vai ter que se jogar na piscina, não é? Um momento ou outro vai ter que se jogar na piscina. A gente aprende a nadar nadando. A gente aprende a construir as coisas construindo. A gente aprende a fazer fazendo. É assim que a vida é. Então, é preciso agir. Nós precisamos aprender a vencer esse medo de errar. Vencer o medo de, eu não vou agir porque eu tenho medo de errar. Opa! O erro, ele é um aliado quando você aprende com ele. O erro só é destrutivo quando você deixa ele passar da sua vida e você não tira uma lição dele. Mas, nesse momento, você vai precisar o quê? Ter coragem para agir e fazer um plano de ação. E aí tem essa frase que eu usei, não sei quem estava na outra palestra que eu dei, né, que foi presencial, tempo bom, né? Aí na UFAM, que é o poder da ação. E essa frase é uma frase, é a frase mestra, a máxima dessa palestra, que é um curso também, que diz assim, tem poder quem age. Joia. Você precisa começar a agir, por menor que seja a sua decisão, e toda decisão, ela é prática, tá? Quando eu pergunto assim para você, qual a sua decisão, você talvez diga assim, eu decido melhorar, eu decido mudar, eu decido... Não, isso não é decisão, tá? Decisão é quando você diz assim, eu decido, a partir de hoje, caminhar 15 minutos. Pronto, você já tomou uma decisão. Uma decisão, você tem que sempre se lembrar que depois você pode conferir se você fez ou não. Então, uma decisão, ela só é decisão de verdade se ela for prática e específica, que você possa depois mensurar. Então, tem poder quem age. Comece a agir. Mesmo que, aparentemente, você tome uma ação que não foi tão acerta, mas depois você acerta. É no caminho que a gente vai ajustando as nossas ações. E aí você vai entender que quando você age e você segue no caminho, tem mais poder ainda quem age certo. Então, tudo bem, eu vou acertando as minhas ações. E tem superpoderes quem age certo e na velocidade certa. A consistência é algo muito importante. E eu abro um parênteses aqui, falando sobre essa questão da velocidade, porque a pior coisa que a gente faz na vida é se comparar com outras pessoas. A comparação, ela é sempre um sugador de energia. Então, não fique olhando se o outro está correndo mais do que você. Não olhe se o outro já chegou, não. Olhe para você. Veja qual é a sua velocidade. Veja se nesse momento da sua vida você precisa correr mais um pouquinho ou se talvez até você precise desacelerar mais um pouquinho. Veja qual é a tua velocidade para o momento. E faça a comparação você com você. Quem é você? Quem é o você de junho e quem é o você de novembro? Você cresceu? Você se ampliou? Você conquistou? Você está sendo assertivo nas suas ações? Então, se compare com você e veja em que ponto você está da caminhada.
E aqui tem um modelo de quê? De um plano de ação. Aqui é uma forma racional de você pegar tudo isso que eu já te falei até agora e você colocar num papel. Mas, Bia, é chato, dá trabalho, não gosto de colocar no papel as coisas. Ok, tá tudo certo. Cada um tem os resultados que merece. Por quê? Porque eu não te falei que realizar suas metas ia ser algo fácil, com varinha de condão. Isso não existe. Existe o quê? Existe um trabalho que você faz primeiro emocional, de abrir as suas emoções para sonhar. Existe o que você delimita a sua visão, existe você saber estabelecer metas e existe um plano de ação. E o plano de ação colocado no papel, ele vai te fazer o quê? Ele vai te fazer tirar daqui, colocar no papel, visualizar de forma organizada o que você quer alcançar e você se manter motivado, lembrando dos seus valores, lembrando daquilo que você quer ter, daquilo que você quer alcançar, e aqui cada ação, olha, organizada. Então, você pegaria aquela sua meta que você criou lá no passo 3, de forma neurologicamente correta, específica, positiva, ok? Com todas aquelas características, e você escreve aqui, olha, onde está escrito meta. Escreve a sua meta. E aí você vai começar a listar as suas ações para alcançar essa meta. Então, se você quer pesar 65 quilos até junho de 2021, vejam só, essa meta foi positiva, foi específica, ok? Foi desafiadora. Então, você coloca aqui a sua meta, escreve ela aí no espaço onde está a meta, e depois você vai colocando as suas ações. Que ação primeiro eu preciso fazer? Eu vou consultar um nutricionista. Quando? Coloque a data que você vai. Onde? Consultório tal. Quem vai? Lembra lá? Está no teu controle. Quem vai? Você. Não é seu pai, não é sua mãe que vai por você. É você que vai. Por que você vai? Por que você vai ao nutricionista? Porque é o profissional que vai me dar, vai ver como eu estou, as minhas taxas e tal. Como? Eu vou usar o plano de saúde. Não, eu vou pagar uma consulta particular. Quanto? Ok, vai gastar recurso para isso ou não? E ali você vai para a sua segunda ação. Vou me informar qual a melhor atividade física que eu quero fazer. Então, eu vou pesquisar sobre, academia, caminhada, crossfit, pilates, eu não sei. Você vai ali, então, definir e aí você vai listando as suas ações e deixando claro para você quando você vai fazer aquela ação, onde você vai fazer, quem vai fazer, por que você vai fazer e como você vai fazer. E se essa ação específica, ela exige um recurso financeiro ou não. Isso é um plano de ação. Aqui a gente chega o momento do quê? De verdade, do vamos ver. Aquele momento que eu volto naquela pergunta, o que você mais quer? Você quer verdadeiramente alcançar as suas metas? Ou você quer uma vida de moleza, deixa a vida me levar? É aqui onde está realmente que vai mostrar se você realmente quer alcançar as suas metas, ok? Esse PDF aqui, essa ferramenta, depois quem quiser, tá? Pode me pedir, eu posso passar para vocês, não sei, pelo próprio Instagram, posso mandar para vocês em forma de PDF, quem quiser pode me pedir, nos ajuda demais, tá? A organizar as nossas metas. E aqui a gente já vai finalizando, eu preciso dizer para vocês o quê? Que é extremamente importante você manter consistência nas suas ações. Existem tantas pessoas, eu acredito que talvez vocês conheçam algumas, que começam com todo o gás, que vão, sonham demais, até planejam, mas na hora de executar, o que é que fazem? Dão uma arrancada e depois param no meio do caminho. E quantas pessoas que têm tantos projetos iniciados e não terminados? É preciso gerar em você essa competência da consistência. E olha, competências emocionais são iguais músculos. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu pratico, mais elas crescem, mais elas ficam fortes. Então, começa a ver na tua vida pequenas ações onde você possa trabalhar a consistência. Sabe aquela história de se determinar a fazer algo e não abrir mão? Eu me determino que quando eu chegar em casa, eu vou guardar a minha bolsa no lugar tal. Faça isso de forma consistente.
Depois vá para passos maiores, depois vá para outros maiores e você vai ver que você vai desenvolvendo o que em você? A competência emocional da consistência, porque é ela que vai te fazer iniciar e terminar algo. Mesmo que nesse percurso aqui você tenha que ajustar ações, ajustar velocidade, talvez até encontrar novas estratégias, talvez até riscar algumas daquelas ações que você planejou, não sei. A vida é assim, é dinâmica. Não é apenas aquilo que eu escrevi no papel que tem que ser assim, ok? Essa flexibilidade de entender o que a vida me traz e como eu reajo é que vai fazer toda a diferença. Mas é preciso, sim, consistência. E isso tem tudo a ver com foco. O que é foco? Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para o que você quer. Alcançar 65 quilos até junho de 2021. Ok, diga sim para a sua meta. Mas isso não é foco. Foco é você saber dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Então, você vai ter que aprender a selecionar tudo isso cuidadosamente. Se eu quero 65 quilos até junho de 2021, então eu vou ter que saber dizer não para o docinho de todo dia, eu vou ter que saber dizer não para aquele tempo a mais de sono que eu sempre quero ter e eu vou fazer uma caminhada, eu vou ter que saber dizer não para um monte de outras coisas que são boas, realmente são boas, mas não me levam para a minha meta. Então, foco é realmente você saber dizer sim para o que você quer, mas é muito mais você saber dizer não para aquele monte de coisas que aparecem no meio do caminho e que quer te distrair e tirar você da sua meta. Ok? Então, quarto passo, agir. E agir com foco. Agir com consistência. Só assim você vai começar e terminar. Ok? Faz sentido isso? Eu deixo aqui para vocês, então, meus contatos, tá? Meu Instagram, uso muito mais o Instagram do que o Face, meu telefone também. Quem quiser aquela ferramenta, pode me solicitar, que eu envio para vocês. Nossa, já estava excelente. Maravilhosa, e esse final acho que foi, talvez foi fechar com chave de ouro, né? Porque às vezes a gente faz toda uma organização e aí surgem coisas que a gente acaba dizendo não, e justamente nos afastam do foco. Não que a gente não queira também fazer aquilo, mas afasta do foco principal que você queria naquele momento, né? Que foi estipulado na sua meta. Isso. Então, muito importante essa parte. Eu queria fazer uma pergunta para iniciar, não sei se as meninas estão colocando outra pergunta. A gente começa, faz essa programação, né? Caso aconteça alguma coisa e a gente precise fazer mudar um pouquinho eu não sei se mudar a meta, mas que você precisa fazer uma reprogramação, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Por onde que a gente teria que começar? Começar pensando se realmente você quer mudar a meta ou as estratégias, aquele plano de ação, ok? Se a tua meta realmente ela é muito importante, se você está verdadeiramente comprometido, se você sabe que a sua meta segue lá aqueles 5 passos que eu te falei, e inclusive ela é ecológica, ou seja, ela me faz bem, mas faz bem também as pessoas ao meu redor, ela não vai me destruir na saúde, ela não vai me destruir no meu casamento, nos meus filhos. Se você sabe que a meta é realmente congruente, vale a pena, então organiza o que é aqui? Uma nova estratégia. E isso tudo é ajuste. Isso se chama flexibilidade. Existem algumas pessoas que são mais flexíveis do que outras para mudanças. Tem gente que pega um planejamento e consegue também reorganizar aquele planejamento de boa. Tem gente que sofre muito de rasgar um planejamento. Então, o que eu quero te dizer hoje, de verdade, no mundo que a gente está vivendo, nessa época que a gente está vivendo, principalmente com tudo isso que eu acho que a humanidade está aprendendo com a pandemia, a gente já percebeu que existem sim alguns planejamentos que precisam ser rasgados, não é?
que nós não estamos no controle das coisas como a gente achava que a gente estava. Então, aqui entra o quê? Entra essa flexibilidade de saber me ajustar e de talvez, sim, trazer novas estratégias e um novo planejamento para aquela meta. E estar bem consigo mesmo, porque o problema é você querer se apegar tanto àquela forma que você planejou e não se abrir para o novo que está chegando, ou então para esse novo caminho que você está vendo até que é o melhor, mas que você não quer flexibilizar. Então, a flexibilidade, essa capacidade de flexibilizar, ela é muito importante. Então, eu posso até rever a meta, né? Mas eu começo... Na verdade, teria que pensar, né? Se é o que você falou. Realmente, se eu quero isso, se é isso que eu quero mesmo. Isso. E se for o caso, replanejar, né? Isso. Ou então, fazer uma alteração da meta, e aí também eu tenho que replanejar de qualquer forma, né? Pode, porque a gente precisa entender, Juliana, algo muito importante também, que é a questão da persistência ou só da insistência. Às vezes a gente está vendo claramente que a gente está sendo só insistente, que a gente está, entende? Que as perdas, nenhum problema em recomeçar algo, nenhum problema, gente, não é? Então, assim, a questão é ter mesmo essa maturidade, esse entendimento do momento, e aí não vai existir receita de bolo. Não vai existir também o que deu certo para um é a receita do outro, não é. É realmente você entender aquilo que é na sua vida, naquele momento, e fazer essa análise. Existem, claro, outras ferramentas, né, que inclusive eu utilizo no coaching, que nos ajudam, como você fazer algo de compreender perdas e ganhos, de você entender realmente ali se a sua meta é aquilo mesmo que você quer. Existem outras ferramentas, mas a priori você tem que observar o quê? Se você realmente estava comprometido com aquela meta, se aquela meta é o que você realmente quer continuar, se ela está te fazendo bem, se ela é ecológica, principalmente, ok? Se é tudo isso que você quer, então só altera o teu plano de ação, permanece na meta. Tá ótimo. Essa questão de ser ecológico também achei fundamental. Eu não sei se mesmo. A professora Flávia ou a Inês queriam fazer alguma pergunta, que eu vi vocês abrirem o microfone. Eu fui sem querer. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Se tiver alguém, pode abrir o microfone. Isso, aberta, estou aqui. Beatriz? Só quero dizer que eu já coloquei 2 metas aqui para cumprir. Já até coloquei o plano de ação. Então, foi excelente. Excelente. Que bom! Acho que a palestra, assim, acorda, né? Acorda, está na hora de agir. Isso mesmo. E eu acho também que ajuda a gente a refletir muito sobre a autossabotagem, né? Porque, às vezes, esse talvez seja um processo de conhecimento, né? E identificar essa autossabotagem dentro desses pontos, eu acho que é bem interessante. Muita gente padece disso e não tem consciência, né? Assim, em nível claro, né? De quanto essa coisa interfere em todos os projetos e na própria vida, né? No alcance do que a gente chama, do que é sucesso, né, e do que pode compartilhar com a ideia de felicidade, né? Verdade, professora, verdade. Uma outra coisa interessante que você falou agora no finalzinho foi sobre a persistência e a insistência, né? E também são 2 coisas, assim, que são sutis, assim, da gente de você perceber, porque às vezes você quer atingir uma meta não porque você quer, né? Porque você quer mostrar alguma coisa para alguém, né? Então, você fica insistindo naquilo, não é uma coisa que você quer, né? Então, você insiste, talvez, para querer mostrar alguma coisa para alguém sem se olhar, sem se enxergar e ver se realmente aquilo é uma coisa que você quer, né? Então, Sim. É bem legal isso também. Verdade. Por isso que é tão importante a gente estar com as metas congruentes com os nossos valores, né?
E isso que a professora Flávia também colocou, não está observando, isso é um sabotador. Eu querer fazer as coisas para provar para os outros, isso é um sabotador. Você, na verdade, no fim das contas, quem faz isso acaba alcançando até algumas metas, mas depois vem um sentimento tão frustrante, porque não foi verdadeiro, não foi realmente a tua meta, né? Não foi aquilo que te trouxe esse sentimento de realização e de felicidade, que é um conceito tão amplo e tão muito próprio, muito individual também. Eu acho que a Jamile está colocando aqui que quer fazer alguma pergunta. Isso. É isso que eu ia falar. Jamile, pode assim, eu queria saber da senhora se ser fria, mais fria e calculista ajuda a gente a alcançar nossas metas assim mais rápido que ser muito emocional, né? Se isso influencia. Amei sua pergunta, Jamile. Olha, o que é que eu entendo de verdade? O racional e o emocional, eles não deveriam brigar. A gente foi criada essa dicotomia e essa história do racional, emocional e tal. E só que hoje a neurociência, inclusive, começa a mostrar, já mostra há um tempo, né, gente, que a base da cognição é a emoção. Então, você pode, inclusive, perceber que um ambiente de aprendizagem, onde os alunos se sintam acolhidos, onde eles se sintam producentes, onde eles se sintam importantes, tudo isso gera um aprendizado cognitivo muito maior. Um ambiente de ameaça, um ambiente que transtorna, um ambiente pesado, ele bloqueia a cognição. Então, razão e emoção sempre andam juntas, entende? Você vê que o primeiro passo que eu te falei foi sonhar. Isso é um passo, vamos dizer assim, se eu fosse categorizar aqui, que a gente coloca isso de forma didática, mas nunca estão completamente separados, seria algo muito mais emocional, de realmente você gerar emoções, de você imaginar, de você querer aquilo, de você começar a desejar. Mas aí a gente vai vindo para cá, olha, para essa ferramenta aqui que eu trouxe, o plano de ação, que é mais cognitiva, mas se você não cuidar, as suas emoções limitantes podem sabotar até o seu plano de ação. Porque as nossas crenças limitantes não estão na nossa cognição, elas estão lá na nossa emoção. Se fosse assim, todo mundo iria para uma consulta com o nutricionista e seguiria a dieta de boa. Porque lá na consulta, a nutricionista te mostrou que o colesterol está alto, que não sei o quê, mostrou um monte de coisa. Passa a dieta, a pessoa começa e depois não vai. Por quê? Porque existe algo aqui nessas emoções, uma limitação aqui, que não me deixa permanecer na ação. Então, sempre vamos ter os dois caminhando juntos, entende, Jamile? Eu tenho que, sim, pegar a minha meta e criar aqui de forma cognitiva, colocar no papel, fazer tudo isso, mas eu preciso também estar observando como andam as minhas emoções. É tudo muito junto dentro da gente, a gente não é separadinho em caixinhas. Respondi? Fez sentido? Ela agradeceu aqui. Sim, muito obrigada. Joia. Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui, iluminando o nosso encontro, né, com tanta... Nossa, eu acho que, assim, foi bem esclarecedora, eu acho que vai ajudar muita gente aí nas novas metas. Que joia! A honra é minha, viu? Obrigada pelo convite mesmo, Juliana. À disposição sempre. Meu Deus, amo a UFAM, sou formada pela UFAM, né, e assim, o que eu puder contribuir, podem contar comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Vamos agradecer, Juliana? Pedir o pessoal para agradecer? Vamos bater palma, gente? Abre o microfone. Ai, que coisa boa! Gratidão. Não dá para ver, mas dá para sentir, né? Dá, sim, dá. Muito obrigada. Então, nós agradecemos. Nós vamos começar já com a próxima palestrante, tá bom? Se você quiser ficar com a gente, a Beatriz está convidada, tá? Tá joia. Obrigada mesmo.